Olá pessoal, boa noite. Estamos live, oficialmente live. Aguardar o pessoal entrar aí. Atrasamos aí quase 15 minutinhos, mas estamos aqui, graças a Deus, live, aguardando o pessoal entrar. Hoje temos muita coisa para conversar, né? Estive aí nas últimas semanas aqui na Europa, tô falando com vocês ainda aqui da Europa, tô nos Alpes austríacos, estou na Áustria. Boa tarde, Jaqueline, tudo bem? Estou aqui na Áustria, né? Participei por 10 dias de um congresso, não estranho o meu olho roxo. Fui praticar uns esportes de neve aqui e acabei sofrendo uma queda e aí inchou um pouquinho o olho, mas tá tudo bem. Já tratei, agora só ficou o edema mesmo. Mas, como eu falava, então a gente participou desse congresso, né, com vários advogados especializados em imigração, advogados do mundo inteiro, muitos brasileiros que atuam aqui na Europa. Muito proveitoso, debatemos muita coisa, visitamos a sede da ONU, por exemplo, em Genebra, né, na Suíça. Tivemos contatos com algumas autoridades dessa área imigratória também, de mobilidade global, trocamos algumas ideias, a ONU também encampando bastante essa ideia do tráfego livre de profissionais pelo mundo. A gente vai conversar muito sobre isso hoje aqui também. Como eu anunciei antes na live, antes, né, nos stories, a gente vai conversar muito aqui sobre o assunto do momento na área migratória para os Estados Unidos, né? Gold Card, Trump, Gold Card, o cartão de ouro do Trump, que ele havia prometido e nos últimos dias entrou oficialmente em vigor, né? O cartão que te permite a residência permanente, um caminho direto para a cidadania através de uma doação para o Tesouro Americano. Então a gente vai debater as vantagens, desvantagens, se eu tenho a minha opinião formada, o que ele significa, o que o Trump está querendo dizer com isso, se realmente ele é viável, se ele vai permanecer. Isso tudo a gente vai conversar sobre isso hoje aqui, porque não é só isso, tem muita coisa por trás dessa forçação de barra do Trump para implantar esse Gold Card, tá? E a gente vai conversar aqui sem viés tendencioso nenhum sobre esse visto. Vou também trazer uma novidade muito legal para vocês, que é um presente de Natal que eu resolvi dar para as pessoas. Muita gente tem me acompanhado aqui nas redes sociais, né? Quem ainda não me segue, vai lá na minha rede social privada, onde eu conto os bastidores, né, da minha jornada aí pelo mundo, né? As pessoas têm muita curiosidade de saber como que é a vida, como que é a minha vida, né? Toda hora em um lugar, viajando pelo mundo, executando minhas atividades pelo mundo. Então, muita gente tem curiosidade de saber e eu narro isso, mostro muita coisa dos bastidores e da minha vida como CEO de uma empresa multinacional, como um Globetrotter, como eu costumo falar, no leo.s.leão. Quem ainda não me segue, vai lá, segue. E aí, nesses últimos dias, eu tenho falado muito sobre o momento, né, o timing perfeito para se sair do Brasil, né? Eu não sou dos mais otimistas para o próximo ano. Acho que 2026 vai ser um ano complicadíssimo, ainda mais para o empresariado no Brasil, tá? Começamos o ano aí com taxação de 10% nos dividendos, né? Para quem ganha acima de R$600 mil anuais. O ano de eleições, ano de Copa do Mundo misturado com eleições. Isso é uma combinação explosiva quando se trata de negócios. E ainda vem mais um fator que cria aí uma tempestade perfeita, que nunca houve tantos feriados em segunda ou sexta-feira, né? Emendar feriado. Então, eu estava lendo esses dias que um terço do ano
tá? Vai ser de folga, não vai ser dia útil. Então parece que vai ter só 200 dias úteis, 200 e pouquinhos dias úteis no ano de 2026, e ainda mais se o Brasil for avançando na Copa do Mundo, aquelas folgas para o pessoal ver jogo e tudo mais. Se for campeão ainda, não que eu torça contra o Brasil, eu gosto de futebol também, mas acho que a situação para o empresário tende a se complicar, né, para o ano que vem. Então eu tenho falado muito que é o momento ideal para que você saia do Brasil, tá? Tenho falado muito da dificuldade de você hoje internacionalizar o seu dinheiro. Então você precisa de uma consultoria especializada para te ajudar. Eu tenho visto já um movimento dos bancos brasileiros dificultando o câmbio, tá? Eu senti isso na pele essa semana. Precisei fazer uma transferência para um investimento que eu estou fazendo nos Emirados Árabes e senti uma dificuldade gigantesca, apesar do meu dinheiro ter origem legal, ser todo declarado, tudo certinho. Eu senti uma dificuldade enorme de conseguir enviar esse meu dinheiro para fora. Então isso é um ato contínuo, né? Agora acabou de sair uma reportagem da revista Forbes dizendo que só esse ano os brasileiros aportaram mais de 1,5 bilhão de reais em Dubai. Então os brasileiros estão assustados com todo esse arroxo tributário que o governo brasileiro vem fazendo, e estão também assustados com o ano que está por vir. Então o momento certo de você se preparar para... Quando eu falo sair do Brasil, pessoal, você não precisa abandonar o que você tem no Brasil. Não me entendam errado. Sair do Brasil é você pensar em ter parte da sua vida, pelo menos fora do Brasil, do seu negócio, da sua carreira, dos seus investimentos, dos seus recursos. Então, não encare quando a gente fala, é a hora de você sair do Brasil, tá na hora de você sair do Brasil. Não quer dizer que é para você juntar suas coisas, sair vendendo tudo e abandonar o que você já tem no Brasil, a sua família, não. Hoje, a gente tem batido muito nessa tecla que você pode conciliar estar ao mesmo tempo em várias partes do mundo. Você pode ter a sua residência física em um local, você ter a tua residência fiscal em outro local, tá? O seu trabalho em outro local, a sua empresa, os seus negócios, tá? E, como eu sempre falo, eu normalmente o que eu aconselho é o que eu faço para minha vida, né? É o que eu sempre faço para minha vida, e hoje é a forma como eu estruturei minha vida. A minha residência fiscal em um lugar, eu tenho também outra cidadania, que é a cidadania italiana, eu tenho também né, escritórios no Brasil, Estados Unidos, Europa, Emirados Árabes. Então eu falo de cadeira e com propriedade que isso me torna um privilegiado, né? Apesar da gente ter esse ano terrível que vem aí de 2026 no Brasil, eu consigo estar, de certa forma, blindado a essas intempéries todas que o Brasil enfrenta, pelo fato de eu ter estruturado o meu negócio de forma internacional. Então a gente não fica sujeito às intempéries, como eu falo, às variações políticas, às variações pontuais de um país específico. Tá? Então, considerem sim, toda vez que vocês me virem, seja na internet, nas minhas palestras, ou quando me encontrarem pessoalmente, eu falar a hora de sair do Brasil, não significa uma debandada, não significa uma larga tudo e sai correndo do Brasil. Não, sair do Brasil é olhe para fora do Brasil. Saia do Brasil de alguma forma, bote um pé fora do Brasil de alguma forma, para que você não se torne refém de política. A gente sabe que ano que vem vai voltar. A gente teve um leve indicativo com a indicação aí, provável indicação do Flávio Bolsonaro para concorrer com o Lula nas eleições. A bolsa já balançou, dólar já disparou. Então, vocês imaginam o que vai acontecer para o ano que vem com toda essa loucura política que o Brasil vai enfrentar. Então, é o que eu tenho aconselhado para vocês, e eu não vou só aconselhar vocês, eu vou dar um presente de Natal para vocês, para que vocês deem esse primeiro passo e vislumbrem, tá, uma possibilidade fora do Brasil. Isso eu vou falar daqui a pouco. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso assunto de hoje. Tá? Aqui que era o nosso assunto principal da live de hoje. Gold Card do Trump, né?
O que é isso, Léo? Tá todo mundo falando disso aí, o tal do visto de ouro e tudo mais. O que é isso, tá? Donald Trump já vinha falando há muito tempo que ele queria né, qualificar a imigração para os Estados Unidos, que ele era um perseguidor da imigração ilegal e um defensor da imigração qualificada. Só que na cabeça do Donald Trump e da maioria dos países do mundo, né, a qualificação ela pode vir de algumas formas. Ela pode vir pelo seu histórico profissional, pode vir pelo seu nível acadêmico, ou ele pode vir pelo nível do seu bolso também. Tá? Diversos países têm cidadania por investimento, Golden Visa, como Portugal tinha, agora está suspenso, e os Emirados Árabes têm o Golden Visa, e agora Estados Unidos instituiu por decreto, isso é uma situação importante para a gente poder debater daqui a pouco, é uma instituição por decreto, o Trump's Gold Visa. Tá? Então, o que vai acontecer? A partir de agora, quem fizer um investimento de $1 milhão, não é investimento, tá? Até eu me trair, não é investimento. Quem fizer um aporte de $1 milhão no Tesouro Americano, uma doação para o Tesouro Americano, vai ter uma via mais acelerada para a obtenção do Green Card e, posteriormente, a cidadania americana, caso seja a opção da pessoa. Algumas situações. Primeiro, Léo, é só eu chegar, depositar o dinheiro no Tesouro Americano e já vou ter o Green Card? Não, não é bem assim. Primeiro você vai ter que acessar o site do Gold Visa, tá? E se cadastrar lá, pagar uma taxa, né, de $15 mil por membro da família. Eles aprovando, primeiro eles vão te analisar. Se eles aprovarem o seu perfil, você vai estar apto a preencher o I-140G, que é um formulário novo, online. Vão te dar acesso a uma conta no USCIS online para que você preencha esse formulário online e faça o aporte de $1 milhão. E aí eles dizem que o seu Green Card sai em algumas semanas, numa via muito mais acelerada do que os outros pedidos de Green Card. Tá? Muita gente está vendo eu falar isso aqui e tá, Léo, mas eu acho que eu já ouvi falar isso, não tem um visto que você investe quase $1 milhão e consegue o Green Card também? Tem, tá? É o visto EB-5, o visto EB-5. E aí, quando começou-se a falar no Gold Visa, já criou-se a comparação com o EB-5 automaticamente, por eles terem um perfil um pouco parecido. Tá? Um pouco somente parecido, porque na essência são completamente diferentes. Tá? Por quê? Primeiro, no Gold Visa, você tem que pagar $1 milhão por membro da família. Se você quiser que a sua esposa tenha o Green Card também, ou seu esposo, cônjuge, tem que botar mais $1 milhão. Se quiser que um dos seus filhos tenha, mais $1 milhão. Então, se você é uma família de 4 pessoas, o investimento é de $4 milhões. Tá? Outra coisa, eu sempre tenho falado investimento por força da palavra, mas não é investimento, é um aporte. Por que não é um investimento? Porque esse dinheiro é uma doação, esse dinheiro não volta para você após você receber o Green Card. Ao contrário do EB-5. Então, vamos fazer a conta aqui, tá? Em troca de você ter uma via um pouco mais acelerada e pegar a sua residência para a sua família, vamos fazer uma conta aqui numa família de 4 pessoas, você vai aportar só de taxas 15 mil por pessoa, totalizando 60 mil, tá? E mais 4 milhões de aporte do investimento em si, tá? Já no EB-5, quando você investe de 800 a $1 milhão num centro regional, num projeto gerador de empregos em solo americano, você compra uma cota desse projeto e aí você realmente está fazendo um investimento. Por quê? Você aporta esse dinheiro e esse dinheiro passa alguns anos nessa conta escrow para desenvolvimento desse projeto e no final, com a conclusão do projeto, pode ser a construção de um shopping, de um estádio, de um autódromo, de um condomínio muito grande que gere muitos empregos, alguma coisa nesse sentido. Quando o projeto está concluído e entregue,
você recebe o seu dinheiro de volta corrigido, tá? O dinheiro no EB5 ele volta corrigido a uma taxa aí de 4,5% ao ano. Tá? Então é realmente um investimento. Ainda que contestem o rendimento desse investimento, é considerado um investimento porque tem um retorno financeiro. Tá? Só que, vamos voltar naquela conta da família de 4 pessoas, né? Marido, mulher ou casal, seja qual for, e 2 filhos. A gente está falando de 4 pessoas. Então, lá no Gold Visa, 4 milhões mais 60 mil de taxas, sem retorno do dinheiro. E no EB5, é 1 milhão para todos os membros da família. Vamos arredondar para 1 milhão, já com as taxas de administração e tudo. 1 milhão para todos os membros da família. E de taxas você vai gastar aí, para todos os membros da família, vamos falar algo em torno de 10, 12 mil dólares. Tá? Então, desnecessário eu falar qual a via que eu acho mais vantajosa, né? Com certeza, EB5, tá? Se você tem esse valor para investir e quer uma via que não dependa de uma análise subjetiva das suas qualificações profissionais e tudo mais, dependa simplesmente da análise do teu potencial de investimento, vai pelo EB5, sem sombra de dúvida, tá? Outra coisa, Léo, esse visto do Gold Visa, né? Ele tem certeza que ele vai permanecer? Ele é legal? Pessoal, opinião minha, Léo, tá? Achismo meu pela experiência que eu tenho. Não permanece, tá? Eu acho que em poucas semanas aí a gente vai ver um juiz federal derrubando esse decreto, tá? Pela questão de qualquer questão ligada à imigração, ela deve ser feita através de um devido processo legal, né? Ali de um processo legislativo, desculpa, um devido processo legislativo. Então, Congresso, Senado, aprovação e tudo mais para que ele realmente tome efeito. Assim como o Trump tentou por decreto acabar com aquela situação de quem nasce nos Estados Unidos, do ius soli, né? Quem nasce nos Estados Unidos automaticamente é considerado americano, independente da ascendência dele, e os juízes federais derrubaram. Eu acredito que aconteça o mesmo com essa questão do Gold Visa. Primeiro, porque eu acho que não agrega em nada para a sociedade americana, tá? Todo mundo que pode fazer um Gold Visa pode fazer um EB5, a não ser que ele acabe com o EB5, mas ele vai arrumar um grande problema com o empresariado americano, que é a base eleitoral dele, porque muitos projetos em solo americano são fomentados por cotas de EB5, grandes projetos. Cotas de EB5 geram muito empregos em solo americano, é uma das condições para os EB5. Então, não acredito que tenha sustentação esse Gold Visa. Ele inclusive, isso é para pessoa física, ele também prevê no Gold Visa, o Gold Visa corporativo, né? Que as empresas podem patrocinar um dos seus funcionários investindo doando 2 milhões de dólares para o Tesouro, tá? E já se fala aí no Platinum Visa, né? Platinum Trump Visa, que seria um investimento de 5 milhões de dólares que te daria benefícios super robustos, inclusive de não ter residência fiscal em solo americano, não pagar imposto em solo americano, tá? Eu acho que isso é mais uma bravata, tá? Para mim, mais uma bravata do Donald Trump em relação estou né, pensando, make America great again, essas coisas, vamos encher o caixa do governo para jogar uma cortina de fumaça no rombo gigantesco, né, que o Tesouro Americano tem no momento, na dívida interna gigantesca que o Tesouro Americano possui. Então, ele está fazendo isso mais para jogar para a plateia. Não acredito que isso perdure por muito tempo. Então, não percam tempo pensando, resumindo aqui nosso bate-papo, não percam tempo pensando em Gold Visa. Para mim é uma grande besteira, não vale a pena para ninguém obter o Green Card através do Gold Visa, tá? Enquanto existir o EB5, é uma via para quem, né, quer obter através de um investimento e não tem, por exemplo, uma cidadania de um país que tem tratado de comércio com os Estados Unidos, que aí te possibilitaria um investimento através de um EB1, de um E1 ou de um E2, tá? Que são vistos de trade
ou de investidor, você não tem por que optar por esse Gold Visa. Seria uma grande perda de dinheiro, perda realmente. E outra coisa, tá? Se você faz esse investimento e esse visto, né, ele cai na justiça, ele cai perante a justiça americana, você perde seu dinheiro. Não existe segurança jurídica nenhuma ainda para que você bote $1 milhão nessa via, porque se ela cai, não há garantia nenhuma de que o Tesouro Americano vai devolver seu dinheiro. Tá? Então, segurem. Se você tem alguma... Eu quero Gold Visa de qualquer jeito. Não é a hora. Espera, segura, fica quietinho, porque não é. E se a sua intenção é ter o Green Card já através de investimento, vá pela via de EB5, tá bom, pessoal? Então, Gold Visa esclarecido. Não entrem nesses boatos aí de internet, qualquer coisa, entre em contato com a gente esclarece melhor para vocês, tá? E vamos falar agora dessa situação que eu tenho falado para vocês, do grande presente que a gente está preparando para vocês, para dar um empurrãozinho para que vocês saiam do Brasil. Como eu falei aí no início da live, o sair do Brasil, pessoal, não significa abandonar o que você tem no Brasil, sair em debandada. Mas como eu fiz toda a contextualização no início da live, o Brasil, a minha previsão para o ano que vem no Brasil é das mais pessimistas. Queria estar muito mais otimista, mas infelizmente eu preciso ser racional, e como vocês confiam na minha opinião e nas coisas que eu digo, eu preciso ser muito honesto e racional com vocês. Não vejo um ano interessante para o empresário brasileiro, não vejo um ano interessante para quem quer ganhar dinheiro, não vejo um ano interessante para quem quer evoluir na sua carreira, tá? Como eu falei, uma tempestade perfeita de eleição, Copa do Mundo, feriados enforcados, juros altos, então não é uma época boa para você adquirir um imóvel financiado, nada disso. Então é a hora de você pensar em levar seus recursos para o exterior, tirar ele dessa tempestade que vai acontecer no Brasil nesse momento, planejar a sua empresa internacionalmente falando. Reforma tributária, o Wagner está aí contribuindo com a gente, reforma tributária vindo aí, né, a questão da taxação dos dividendos em 10% dos empresários. Então, eu tenho sido um defensor da ideia de que o timing atual é perfeito. Não espere o ano virar, pessoal. Não esperem o ano virar, porque o ano virando, muita novidade vem, tá? Tem muita legislação que inicia a partir do dia 1º de janeiro. E aí, virou a legislação, você pode ficar preso. E eu tenho falado para vocês, eu pessoalmente já tive dificuldades nesse último trimestre de 2025 de mandar recursos para fora, de forma legal, tá, pessoal? Não estou falando aqui de nada ilegal, não. Recursos declarados, recursos no câmbio oficial, vias oficiais. Já notei que, como existe uma tendência, né, de saída de recursos muito grande, maior do que entrada, os bancos também começam a se proteger em relação a essa saída desenfreada de recursos e começam a criar dificuldades para aprovar um câmbio, né? Orientação do governo também, esses recursos estando aqui, é imposto que gera em cima desses recursos. O governo não vai querer ver esses recursos fora. E você imagina com as ferramentas que eles estão preparando para o ano que vem e com o sustento da máquina eleitoral que eles vão precisar criar para vencerem as eleições através de tributos. Então, a partir de janeiro, o arroxo tributário ele é muito maior. Eu não tenho dúvidas de que a gente vai enfrentar um arroxo tributário ainda maior a partir de 1º de janeiro. Tá? Então, o que eu posso fazer para ajudá-los? Muita gente fica vendo meus vídeos. Léo, mas você fica aí rodando o mundo, tá na Áustria agora, daqui a pouco você estava na Itália, na Suíça, daqui a pouco você está nos Estados Unidos, daqui a pouco está em Dubai. Você só fica falando daí, mas é uma realidade muito distante para mim. Eu não sei o que eu faço, eu não tenho tanto dinheiro, eu não sei como que eu começo a me planejar, eu sou um profissional de carreira, eu não sou um empresário, então essa realidade é muito distante para mim. E aí é o que eu sempre falo,
Eu estou aqui para isso, tá? As minhas redes são abertas, manda mensagem para mim, manda mensagem para nossa equipe, a gente tem especialistas no mundo inteiro. Se a sua intenção, e eu sempre falo isso, não chegue no, eu sempre faço essa analogia, não chegue no médico pedindo um remédio para virose. Você não sabe se você tem uma virose, você não sabe se esse é o melhor remédio para você. Chegue no médico falando o que você está sentindo e deixe o médico te direcionar para o caminho e para o tratamento mais adequado para que aquela dor que você sente se esvaia, tá? Termine. Tá? Então, como que funciona a consultoria na Leon Group? Não é, Léo, quero ir para os Estados Unidos, ou os meus especialistas ficam analisando se você pode ter um EB2NW ou não. O que a gente vai analisar é, peraí, a sua situação é essa? A gente vai fazer uma anamnese realmente sua e vamos falar, olha, seu perfil profissional é esse, a sua condição financeira é essa, a sua intenção é essa, é estudo, é trabalho, é investimento, qual o tipo de vida que você quer ter? Você quer ter uma vida de muito trabalho, trabalhando domingo a domingo, sem folga, ganhando por hora, ou você já quer uma vida um pouco mais tranquila, ali, curtindo todo dia, podendo tomar um vinhozinho, uma vida mais dolce far niente, como é na Itália, ou você quer também uma vida eivada de inovação, quer estar num ambiente também de correria, ambiente onde todo dia acontece uma coisa nova, como é os Emirados Árabes. Então, hoje, a nossa equipe e a nossa análise imigratória, ela é feita dessa forma. Os nossos especialistas, eles estão prontos para analisar o mundo. Um mundo, sem trocadilhos, literalmente, um mundo de possibilidades para você. Então, você pode chegar achando que o seu destino perfeito é os Estados Unidos e você pode ser direcionado e você não saber que o destino perfeito para você e para tua família são os Emirados Árabes. Ou você tem possibilidade de ter uma cidadania italiana e não está sabendo. O seu tetravô era italiano, você não sabia. A sua bisavó falava que o avô dela era italiano, você tinha uma certa ideia de que a sua família era italiana, e a gente fala, cara, a gente pode buscar toda essa tua árvore genealógica e você ter direito a um passaporte italiano. Como eu tenho, ó, eu não tô falando de onda, não. Tá aqui, ó, eu falo e eu mostro, tá? O meu bisavô era italiano, e tá aqui, ó. Ó, para não dizerem que eu tô pegando o passaporte dos outros. Cadê? Aqui, ó. Esse feioso aqui. Então, e vocês não sabem o quanto isso me dá de liberdade e de possibilidade, não só para mim, como a gente vem falando. Crie um legado, deixe um legado. Então isso está criando para minha filha, por exemplo, que está prestes a terminar agora eu vou acusar a idade, ia falar segundo grau, mas agora mudou tanto, nível médio, high school, sei lá. Ela está prestes a ir para a faculdade, pronto. Ela já está muito tendenciosa e muito já decidida a fazer faculdade. Em Milão, em Florença, ela quer fazer arquitetura. Então, ela vai fazer a faculdade dela na Europa a um preço quase gratuito. Por esse legado aqui que eu criei para ela. Criei não, fui atrás, né? Quem criou foi a minha ascendência. Então, às vezes as pessoas chegam para conversar com a gente, eu quero ir porque o meu primo mora nos Estados Unidos e tá lá ilegal há 20 anos, eu vou e ele tá comprando um monte de fazenda lá em Minas ou em, sei lá, até no interior do Rio ou algum lugar e eu quero seguir o exemplo dele. Mal sabe você que você teria uma vida muito melhor pegando seu passaporte italiano e morando na Itália. Sabe? Então, pessoal, não se automediquem quando se fala de imigração. Não se autossolucionem quando se fala de imigração. Busque um especialista. Não se mire de forma absoluta no exemplo de alguém. Pequenas nuances na sua árvore genealógica, num curso que você fez profissional, numa experiência profissional que você teve, na sua composição familiar, na sua intenção
ao sair do Brasil, vão mudar completamente o direcionamento que o nosso especialista vai te dar. Fujam dessas consultorias que... consultoria de elegibilidade, consultoria gratuita de elegibilidade de EB2NW. Você vai limitar. Eu sou prova viva, pessoal. Toda hora que eu falo com vocês, eu estou num país diferente de forma legal, trabalhando de forma legal. Aqui, ó, eu trabalho na Europa toda de forma legal. Estados Unidos eu trabalho de forma legal. Emirados Árabes, deixa eu pegar aqui também, vamos lá. Hoje eu tô matando a cobra e mostrando o pau. Emirados Árabes, ó. Eu trabalho de forma legal nos Emirados Árabes também. Então, é isso que você tem que correr atrás para sua vida. Possibilidades. Não se feche à realidade de algum país. O Trump está agindo contra o imigrante. E você precisa ficar dependente de Donald Trump para quê? Para você buscar um lugar melhor para você viver com a sua família. Vamos buscar a Europa, vamos buscar os Emirados Árabes, que estão de braços abertos para receber os imigrantes. Você não vai pagar imposto nos Emirados Árabes. Sabe? Você vai comprar e vender imóveis sem pagar ganho de capital. Então, assim, vamos abrir a cabeça quando se trata de imigração. Léo, mas o meu sonho, eu não abro mão dos Estados Unidos. Ok. E é aí que eu quero entrar nessa questão do Gold Visa. O Gold Visa, ele mostra mais uma vez o que eu já venho antecipando desde o início do ano. Né? Inclusive eu falo isso no meu livro. Quem ainda não leu, Go Global, pesquisa lá, tá na Amazon. Eu falo um pouco da minha história, logicamente, conto do passado das ondas imigratórias, o cenário atual e o que eu espero para os próximos anos quando se trata de mobilidade global, da mobilidade humana pelo mundo e dos trabalhadores e de tudo mais, inclusive de recursos, de dinheiro. Então, o que se nota hoje é uma mudança tremenda no eixo geopolítico econômico mundial, tá? Hoje, nunca o mundo foi tão pouco dependente economicamente dos Estados Unidos, tá? Quando a gente começa a entrar na questão de criptomoeda, nem tudo mais hoje é indexado em dólar dentro do comércio internacional. A China, com tecnologia e capacidade de produção até superiores à americana, países se alinhando diretamente com a China, sem passar pelos Estados Unidos. E aí entra o que eu tenho previsto também para os próximos anos, um ente ali que vai ser turning point, vai ser um ponto de inflexão aí nessa relação toda comercial mundial, que são os Emirados Árabes, tá? Que já se colocam e serão, sem sombra de dúvida, o maior ponto de trade mundial, o maior hub de comércio mundial. Todos os produtos do mundo vão passar pelos Emirados Árabes. Prova disso é a construção já em andamento do novo aeroporto, que vai ser o maior aeroporto do mundo, mais de 200 portões, pra vocês terem ideia. Empresas gigantes, as gigantes da logística mundial, abrindo escritório, os seus headquarters, os seus quartéis generais, né, as suas sedes nos Emirados Árabes, para que de lá elas distribuam os produtos para o mundo inteiro. Se você faz comércio com a China, começa a olhar, trabalha, né, importando produtos da China, começa a olhar para os Emirados Árabes como um todo, como um ponto de hub para que você distribua esses produtos para o mundo, tá? Você vai comprar na China, ele vai para Dubai, de Dubai ele vai para o mundo inteiro, tá? Então, mesmo se você trabalha com dropshipping, mesma coisa, teu produtinho vai bater lá e de lá ele vai para o resto do mundo. Essa logística vai estar extremamente facilitada a partir dos Emirados Árabes. Então, essa noção que eu estou dando para vocês de geopolítica é para eu chegar aonde? Para eu chegar num ponto de que algumas situações antigas, né? Léo, você está contra imigrar para os Estados Unidos? Você sempre defendeu os Estados Unidos? Não, pelo contrário. Os Estados Unidos... Eu tenho uma frase que é: quanto pior fica para o ilegal, melhor fica para a imigração legal. É uma gangorra, são antagônicos. A imigração legal, ela é sempre antagônica à ilegal, tá? Eu não comento imigração ilegal, não julgo a necessidade de cada pessoa, não posso, como profissional da área,
apoiar a imigração ilegal, mas também não julgo quem tem a necessidade de imigrar ilegalmente, tá? Não estou aqui para isso, tá? Mas eu preciso mostrar o quanto imigrar ilegalmente, agora, na atual situação do mundo, não vai solucionar o teu problema, só vai te trazer mais problemas ainda, e o quanto a imigração legal vai ser cada vez mais facilitada, privilegiada. E como eu falei lá no início da live, imigração qualificada, não se assustem, pessoal. Você não precisa ser um gênio, você não precisa ser um ganhador de Oscar, de prêmio Nobel, não. A imigração qualificada é o que vai ser consonante com a nova lei para a imigração, para a mobilidade global no mundo. Seja interessante para onde você quer ir. Mostre o que você pode levar para aquele país contigo. Então, você é um profissional de martelinho de ouro e quer levar essa técnica que tem muita demanda lá nos Estados Unidos? Imigração qualificada. Você é um professor pesquisador no Brasil e quer ter mais recursos, né, para evoluir na sua pesquisa nos Estados Unidos? Imigração qualificada. Você nunca entrou na faculdade, tá? Mas você tem um produto de muito sucesso comercial no Brasil, você quer levar ele para a economia americana, lá para o mercado consumidor americano? Imigração qualificada. Você é um PhD, professor de universidade, blá, 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 também imigração qualificada. Ou, não tenho nada disso, eu herdei 200 fazendas do meu pai, eu sou herdeiro, tá? Eu sou um herdeiro, tenho terra a perder de vista no centro-oeste do Brasil. Imigração qualificada também. Você pode investir num EB5, num Gold Visa, você pode ter um Golden Visa investindo em imóveis nos Emirados Árabes. Então, pessoal, entendam o que é imigração qualificada. Então, quando os líderes mundiais falam de imigração qualificada, eles estão exatamente falando disso. Hoje, para que você imigre legalmente para algum lugar, você vai necessariamente precisar mostrar o que você tem para levar com você para aquele país. Dinheiro, investimento, qualificação acadêmica, nível acadêmico, você é um acadêmico, você tem um altíssimo nível acadêmico, experiência profissional, você não tem um nível acadêmico muito alto, mas você tem uma experiência profissional em uma área que aquele país precisa muito, tem muita demanda, ou tem falta de profissionais, também você vai ser bem visto naquele país. Então, quando você decide sair do Brasil em direção a algum outro país, a primeira pergunta, eu até publiquei um vídeo essa semana sobre isso. Primeira pergunta que você tem que fazer quando você toma essa decisão, e é o que os nossos especialistas analisam quando eles fazem a consultoria com vocês, o que eu tenho para agregar para esse lugar que eu quero ir? Por que eu seria interessante para essa pessoa, para esse país? Por que eu seria interessante para esse país? É a primeira pergunta que você tem que se fazer. Inclusive para que você busque skills, busque qualificações, enquanto você está nesse projeto de ir para determinado país, para que você se torne atrativo às autoridades imigratórias, você consiga migrar legalmente para aquele país. Então o processo, o mundo hoje vive, os países que são naturalmente atraentes ali de pessoas ao redor do mundo, onde as pessoas querem ir para aquele país por diversas situações, seja por qualidade de vida, por possibilidades econômicas, de negócios, eles estão numa verdadeira guerra por atração desses cérebros, histórias profissionais e bolsos brilhantes. Tá? Então, o que se trava no mundo hoje é uma guerra pela imigração qualificada. Então, toda vez que você ouvir imigração qualificada, esse termo vai agora ser muito comum, tá? Dentro da mobilidade global. Imigração qualificada. Que o Trump acabou de falar isso. O Trump falou isso agora no lançamento do Gold Visa. Ele não sai da boca dele esse termo, imigração qualificada. E é exatamente isso. O que é imigração qualificada? É uma imigração de pessoas que têm o que agregarem na sociedade, no país onde eles pretendem ir.
Não é mais aquele imigrante que, o meu país está uma droga, eu preciso de vocês para salvar minha vida. Infelizmente, tá? Inclusive, é uma pena porque, de um lado, existem questões humanitárias, países que estão vivendo ditaduras, ou miséria, ou guerras também, mas eu preciso ser racional e dizer que vai ser cada vez, as portas de entrada serão cada vez mais direcionadas e abertas para imigração qualificada. Léo, mas aí você tá enrolando, cadê o presente que você falou lá quando você divulgou a live? Vou falar agora. Então, muita gente me pergunta, o que eu faço? Primeira coisa, entre em contato com a gente, faz uma consultoria imigratória real. Para de ficar fazendo análise de elegibilidade para determinado... Aí você tá com dor na barriga, você vai ficar fazendo só teste para ver se você tem virose. Se você tiver uma infecção intestinal, você não vai curar dela nunca. O que adianta se você tem um sonho de sair do Brasil e você só fica fazendo elegibilidade para EB2NW? Elegibilidade para EB2NW. Isso é loucura. Às vezes você é elegível para ir para a Itália. Às vezes você é elegível para viver super bem nos Emirados Árabes. Tá? Então, para de fazer análise de elegibilidade. Entre em contato com a gente e faça realmente um planejamento imigratório. Uma consultoria imigratória. É assim, eu quero sair do Brasil. Eu acho que eu gostaria de ir para os Estados Unidos. Mas aí você fala isso e o nosso especialista vai analisar se é possível ou não. E se for possível outros locais, ele vai te indicar. Então você vai sair da nossa consultoria com um direcionamento de qual lugar do mundo é o mais adequado ao seu perfil. Não existe lugar mais fácil, não existe imigração mais fácil. Existe imigração mais adequada, aquela que mais se adequa a esse conjunto de fatores que eu te falei. O que aquele país está precisando, somado ao seu perfil profissional, seu histórico profissional, a sua formação acadêmica e a sua estrutura familiar. E também isso aqui, o seu bolso. A quantidade de dinheiro que você tem para investir nesse seu sonho. Léo, é só para rico? É só para altíssimo nível acadêmico? Não, como eu falei para vocês, tem para todo mundo. Tá? Tem para todo mundo. Cabe você se consultar com um especialista que tenha o domínio completo de todo o cenário mundial para que ele te traga a via mais adequada para você. Então, se você não tem dinheiro, faz contato com a gente também. Se você tem muito dinheiro, faz contato com a gente. Se você tem um nível acadêmico altíssimo, faz contato com a gente. Se você nunca entrou na faculdade, faz contato com a gente. E onde entra o meu presente? Muita gente fica nessa, mas é muito caro, é não sei o que, não é o meu momento. E eu quero contribuir com a tua decisão. Eu quero te dar, você tá com o elástico do bungee jump amarrado na perna e tá naquele medo, eu vou vir e vou te empurrar. Por quê? A pergunta que eu faço para você, se eu te desse $5.000 agora para você iniciar o teu projeto imigratório, você começaria ele ainda antes do Natal? Se eu te desse $5.000, você começaria teu projeto antes do Natal? Um presente de Natal do Léo. Cupom do Léo. Pessoal aí da técnica aí, já fixa aí, já bota um pin aí. Cupom do Léo. Então, se você falar no nosso atendimento, tá? E aí você pode divulgar isso. Divulgue para alguém que vocês têm certeza que também se interessa com isso. E eu vou dar um cupom, um desconto, caso você recrute um dos nossos serviços, por exemplo, de EB1, EB2 para os Estados Unidos, tá? Eu vou te dar um desconto de $5.000 no nosso preço para que você inicie um processo desse com a gente. Se for um visto temporário, tá? Um visto O1, um visto L1, um visto E2 para os Estados Unidos, eu vou te dar 2.500 de cupom, tá? Porque aí o valor, ele é metade do valor de uma petição para o Green Card através de um visto EB. Então, proporcionalmente, para eu não ser injusto com nenhum nem outro, eu vou dar um cupom de 2.500 de desconto no nosso preço. Pessoal, não é balela não, é desconto mesmo, tá? Então, falando de valores, hoje o nosso valor
seria do EB, seria um valor de $20 mil. Você vai ter um desconto de 25%. Você vai pagar só $14.990, tá? Num pedido de green card para os Estados Unidos. Então, é isso que eu estou propondo para vocês. Eu vou chegar junto com vocês. Eu vou dar o pontapé inicial, vou patrocinar através do cupom do Léo um presente de Natal para que você tome a sua decisão ainda esse ano. Eu não vou querer ver vocês em janeiro arrependidos de não terem tomado a decisão de vocês ainda em 2025. Não vou, porque eu tenho certeza do que vai acontecer a partir de 1º de janeiro e não gostaria de ter aquela sensação, aquela dor de cotovelo, de caramba, o Léo avisou e eu não tomei a decisão, tá? Então, primeiro passo, pega aí, manda para alguém que você conhece também, vamos fazer um furdunço nisso aí, porque é uma situação inédita. Manda para quem vocês conhecem. Quem já está negociando com a gente, faz uso também desse cupom. A gente tem muita gente aí que já fez consultoria com a gente, que está ali esperando juntar um dinheiro e tudo mais. Vai agora. Quem fechar até o Natal com a gente vai ganhar esse presentão. Pessoal, a gente está falando de R$30 mil de desconto. São $5 mil para você começar o teu planejamento imigratório, começar a tua via, tá? Então, vambora, não deixa de aproveitar essa oportunidade, tá? Porque muita gente fica nessa, a gente tem notado que... Peraí que deu um... A gente tem notado que muita gente tá com esse problema, né? A realidade no Brasil não tá fácil para ninguém, eu sei disso, tá? E vai ficar pior ano que vem. Então, o que você faz? Você vai afundar junto com o barco ou você vai aproveitar para buscar uma solução ainda enquanto há tempo? Então, é exatamente isso que eu quero te propor, tá? E vou lançar uma série também nos próximos dias sobre 30 dias para você sair do Brasil. Tá? Eu vou fazer uma série, cada dia eu vou te dar um motivo para você sair do Brasil o mais rápido possível, tá? Pessoal, mais uma vez, não me entendam errado. O Léo está mandando todo mundo sair correndo do Brasil. Não. Sair do Brasil de forma planejada. Você não precisa sair completamente do Brasil, você não precisa abandonar tua família, vender teu negócio, vender teu apartamento, teu carro, não. Sair do Brasil, a gente usou um termo mais genérico, né? Sair do Brasil significa olhar para fora do Brasil, começar. Começar um planejamento imigratório, começar um processo imigratório já para algum país, já abrir uma empresa fora do Brasil, abrir uma empresa nos Emirados Árabes, abrir a sua empresa nos Estados Unidos, começar um pedido de green card para os Estados Unidos, começar uma busca por uma cidadania europeia. E é isso que eu quero estimular em vocês. Olhem para fora do Brasil, pessoal. A solução, infelizmente, não vai vir de dentro do Brasil, tá? Para quem achou que os Estados Unidos vão... A solução também vai vir de fora. De dentro eu já tinha certeza que não. Mas para quem achou que a solução vinha de fora, acabamos de ter um banho de água fria hoje, tá? Acabou de ser revogada a lei Magnitsky pro Alexandre de Moraes e para a esposa dele. Então, vocês acham realmente que os Estados Unidos vão forçar o Brasil a mudar? Não vão, pessoal. Os Estados Unidos estão preocupados com a realidade deles. Então, não vejo grande melhoria. Pelo contrário, vejo um ano terrível para 2026 para os brasileiros, tá? Então, vamos tomar a decisão. Eu sei que dezembro é um mês complicado, crianças entrando de férias. Para mim é mais ainda, é aniversário do meu filho menor, do Lucas, semana que vem. Eu tô aqui viajando, essa loucura de dezembro, tá? Mas não deixem o 1º de janeiro chegar, pessoal. Não que eu tenha informação privilegiada, mas eu sei que vai mudar muita coisa. Vai entrar em vigor a reforma tributária, tá? Então... Não é típico do brasileiro tomar decisões em dezembro, mas eu quero dar uma forcinha para vocês. Eu vou oferecer esse cupom, $5 mil. Eu estou abrindo mão
de ganhar $5.000 para que vocês tomem essa decisão ainda esse mês. Eu quero saber quem que vai comigo. Quem que vai realmente aceitar esse meu presente de Natal e vai dar o primeiro passo, vai realmente já olhar de forma mais concreta para esse projeto que às vezes está adormecido, você fica um pouco perdido, um pouco travado, algumas crenças limitantes no que tange a dar ali o primeiro passo. Ai, mas aí o que vai ser da minha família? Pessoal, só vai. Eu tenho falado muito também nos meus congressos, nas minhas palestras. Sem atrito, eu falei isso no meu livro também. Sem atrito não existe evolução. Sem risco não existe evolução. Tá? Isso é uma lei da física, uma lei do universo. Se você quer movimento, existe atrito. Sempre que tem um movimento, existe atrito. Só não tinha atrito naquele problema de física lá que a gente fazia, naqueles problemas que o professor falava, considere o atrito zero. Mas isso era simplesmente acadêmico, porque na vida real, qualquer movimento existe atrito. E normalmente, quanto mais rápido e quanto mais distante você quer chegar da sua realidade atual, mais atrito você vai enfrentar. Então, o brasileiro, ele precisa, isso no meu livro eu falo muito claro, de tudo que eu enfrentei para chegar onde eu cheguei, eu enfrentei muito atrito, sabe? E é aí que o brasileiro não está preparado. O brasileiro não é criado para enfrentar o risco. O brasileiro, ele não está preparado para conviver com a possibilidade de não dar certo, com a possibilidade de ter que ter um plano B. O brasileiro, ele é muito do all-in, ele arrisca tudo, ele é criado para buscar a estabilidade. Eu fui criado para isso. Eu estudei nos melhores colégios, eu fiz o FRJ, uma faculdade pública, fui da Marinha, né? Fiz colégio naval, escola naval, tenho muitos amigos hoje que estão quase em final de carreira na Marinha, né? Altos carros já na Marinha, meus outros amigos hoje são fiscais da Receita, juízes, desembargadores, todos concursados. Por quê? Porque a elite intelectual do Brasil, né, os brasileiros que realmente podem fazer a diferença no país, são educados para buscarem a estabilidade. E a gente precisa entender. E hoje, dentro do meu povo, do meu pessoal, eu sou um dos que tenho mais destaque quando se trata da realidade profissional. Por quê? Porque eu não evitei o atrito, eu não fui cegamente em busca da estabilidade, tá? Eu me joguei no meu sonho, logicamente de forma preparada, porque eu tive um preparo intelectual muito grande, mas busquei um atrito, busquei um risco que talvez os meus colegas não buscaram. E é isso que eu quero trazer para vocês. Tomem a decisão. Tomem a decisão. Vida extraordinária depende de ações extraordinárias. E essa palavra ela é usada, às vezes, num sentido muito deturpado. Extraordinário é o quê? É a junção da palavra extra com ordinário. O que é ordinário? É uma coisa comum. É uma coisa que todo mundo faz. E o que é extra? É uma coisa a mais, né? Uma coisa fora. Então, quando você fala extraordinário, uma ação extraordinária, é você tomar uma ação que nem todo mundo está tomando. Não é uma ação que o astronauta toma, não. A ação extraordinária é a ação diferenciada. A ação que o bolo, né, que a manada não está tomando. Olha diferente, olha com um olhar diferente para a realidade. E é para isso que eu estou chamando vocês. Para que vocês tomem ações extraordinárias. Não sigam o comportamento de manada que é típico do brasileiro, tá? E aí eu vi aqui o Glauber comentando também dessa questão. Foi bom você falar que não só existe Estados Unidos como opção. Exatamente, Glauber. É isso. As pessoas estão muito... E isso é cultural do brasileiro, né? Hoje, por exemplo, em relação aos Emirados Árabes, as pessoas acham ainda que mulher lá anda de burca, que mulher não pode usar biquíni, que mulher não pode andar sozinha na rua. Pessoal, eu gosto no verão europeu de ir para uma festa e tudo mais. Tem o Ushuaia em Dubai, que é uma boate muito conhecida lá em Ibiza. Tem danceterias famosíssimas do mundo inteiro lá em Ibiza. Tem beach clubs famosíssimos. Pessoal de biquíni, sunga, normal. Bebida alcoólica, normal, pessoal. Tá? Então, vamos parar de querer sabotar, né? Nos sabotarmos acreditando em lendas porque a gente não quer enfrentar a realidade
de que, na verdade, a fraqueza é nossa de não tomar a decisão extraordinária. E a gente sempre tende a jogar, lá é muito ruim, lá a minha mulher não vai poder andar na rua. Não, tá? Hoje, nos Emirados Árabes, existem inúmeras possibilidades. Então a gente tem que fazer um trabalho educacional também para o brasileiro, porque é cultural. A gente nasce vendo lá, eu nasci vendo De Volta para o Futuro, né? Lá eu nasci vendo outros filmes lá que incrustavam na minha cabeça ali a cultura americana, né? O American Dream, o tempo inteiro. Meu sonho era, eu via aqueles filmes de faculdade, né, da juventude na faculdade americana. Falei, pô, um dia eu vou fazer faculdade nos Estados Unidos. E é isso. A gente, até um certo ponto, a gente era metralhado com o American Dream. Só que agora, o American Dream, para quem vai com documento legalizado, ainda continua sendo excelente. Eu vivi o American Dream. Eu devo tudo aos Estados Unidos, e devo ainda. Minhas empresas estão nos Estados Unidos, eu tenho uma law firm, um escritório de advocacia nos Estados Unidos, e tenho muita renda proveniente dos Estados Unidos ainda. Tá? Então, não estou aqui falando mal dos Estados Unidos. Porém, hoje, com essa globalização do acesso à informação, do acesso às coisas, a gente consegue ver que não é só Estados Unidos que dá pra gente ter uma vida maravilhosa, né? Então, hoje você consegue, de qualquer lugar do mundo, trabalhar para qualquer lugar do mundo. As tecnologias aí com a pandemia vieram para isso. As tecnologias de trabalho remoto, houve uma revolução nas relações de trabalho pelo mundo. Então, pessoal, vamos abrir a cabeça. As minhas falas hoje, para todo mundo que eu converso, abram a cabeça, olhem para o mundo. Legal aí nos Estados Unidos, você passou do teu tempo de estadia, você perdeu o teu direito de ir e vir, você tá dormindo mal com medo do ICE entrar dentro da tua casa. Às vezes você é um engenheiro, um advogado, um contador, você tá fazendo o que aí nos Estados Unidos ainda? Você quer acabar com o resto de vida que você tem? Você vai deixar de ver a tua família, você vai deixar de poder viajar para o Brasil, curtir tuas férias no Brasil, para ficar ilegal dentro dos Estados Unidos com medo de ser preso? Isso é doideira. Doideira. Pega tuas coisas, liga pra gente, faz contato com a gente e bora achar outro lugar no mundo para você viver dignamente. Viver como um cidadão do mundo. Você já tomou a primeira decisão, que é a mais difícil, que é sair do Brasil. Daqui pra frente, meu amigo, tudo é festa. Quem viveu a realidade, eu fui imigrante nos Estados Unidos. Eu entreguei pizza nos Estados Unidos. Eu sei qual é a realidade dos Estados Unidos. Para quem viveu essa realidade aí, vive bem em qualquer lugar do mundo. Então para com essa cabeça fechada de achar que a única solução para sua vida é os Estados Unidos. Vai ficar sofrendo ilegal aí para quê? Manda mensagem pra gente, conversa comigo. Meu Instagram é aberto. Vai lá, manda mensagem, manda um direct pra mim que a gente troca uma ideia. Beleza? Vamos parar de se limitar. O mundo ele é muito grande. Olha a quantidade de lugares que eu já falei pra vocês que eu passei esses últimos dias. Graças à minha legalidade. Graças a isso aqui, ó. Eu fui só nessa minha vinda aqui pra Europa, eu já passei por mais de 7 países. Agora eu tô na Áustria. Amanhã eu tô descendo para Viena, depois vou para Portugal. É isso. Janeiro tô nos Emirados Árabes de novo. Depois vou para Luxemburgo. A vida é essa. Você vai se limitar. Esse mundo é o mundo de Deus, o mundo nosso. Mas aí Deus reservou, o destino da sua vida é ficar ilegal nos Estados Unidos, preso com medo do ICE bater na tua porta. Não tô entendendo. Você tomou uma decisão tão corajosa de sair do teu país para viver uma vida medíocre, uma vida de prisioneiro dentro dos Estados Unidos? Ou, tô falando para os Estados Unidos, mas tem gente que também, com essa mudança da lei em Portugal, também ficou sem horizonte em Portugal, em outros países, na Itália. Procura a gente, vamos dar um horizonte para essa vida. Um horizonte legal, um horizonte dentro da lei, para que você possa usufruir dos benefícios de ser um cidadão do mundo. Beleza, pessoal? Não quer mais voltar para o Brasil? Tá tudo bem. Eu também hoje não viveria exclusivamente no Brasil. Nunca mais.
por diversas discordâncias que eu tenho com a nossa política, com a nossa bandidagem, com a nossa corrupção, com um monte de coisa. Então, pessoal, faz contato com a gente e ainda mais agora. Ainda mais agora. Bora, eu vou te ajudar. Usa o meu cupom aí, vambora junto para que você tome essa decisão ainda esse ano. Tá bom? Deixa eu ver aqui se está entrando pergunta para a gente poder caminhar para o final da nossa live. Hortência, todo mundo vai ganhar os $5.000? Ganhar $5.000 se fechar um processo com a gente, né, Hortência? Eu não tô... Ainda não virei o Silvio Santos. Queria muito, tá jogando aviãozinho de $5.000. Mas não é. Tem que fechar um processo de green card para os Estados Unidos com a gente ou um visto temporário conosco, tá bom? A gente vai divulgar no nosso Instagram, nas próximas horas aí, as condições certinhas, tá? Para não ter disse-me-disse. E é para todo mundo. Aí não tem... mas a única condição é que feche conosco, assine contrato conosco até o Natal. Porque presente de Natal, eu não sou dessa de presente atrasado, não. Presente tem que ser antes da data. Beleza? Até o dia no máximo. Ó, o Tico tá perguntando como vai ser o presente de $5.000. A gente vai soltar aí. Fiquem atentos aí. Já, se quiserem, já liguem para o nosso comercial. Eles já estão preparados. O nosso atendimento já sabe quais são as condições. Eles já estão preparados para mostrar em detalhes como será, tá? Mas a gente vai também botar no nosso feed aí do Instagram, das nossas redes sociais, do nosso site, nas próximas horas. Deixa eu correr aqui. Ah, legal. O João tá falando aqui, nosso advogado João Galdão, que a Hortência fez consultoria conosco com o marido. Fale conosco, Hortência. Isso aí, Hortência. Se você já fez consultoria, foi o que eu falei, já tá negociando com a gente, já fez consultoria, usa o cupom do Léo. É só falar lá, ó, vi na live, ou vi que eu tenho direito ao cupom do Léo de Natal aí, e já vai para cima. Vamos tomar essa decisão ainda agora em dezembro, pessoal. Não vamos deixar o 1º de janeiro chegar. Vamos lá, pessoal. Me perguntem aí. Mandem perguntas. Mandem perguntas. Mandem perguntas que eu tô... Hoje eu estou particularmente feliz. Dormi nada vendo lá o jogo do Vasco. Todo mundo sabe que eu sou vascaíno. Tô feliz porque ganhamos, mas tô bem empolgado hoje para interagir com vocês aqui. Hoje, pra vocês terem uma ideia, já são 11h15 da noite aqui na Áustria. E aí, alguém tem mais perguntas aí? Vamos interagir. Deixa eu correr aqui, ver se pulei a pergunta de alguém. E para piorar, ainda peguei uma sinusite aqui por causa desse tira casaco, bota casaco, vai pra neve. Ainda bato de cara na neve. Tá coisa linda, mas é assim, a vida é isso. Cai e levanta de novo. Show, deixa eu olhar aqui. Maravilha. Ó, o Jaques Duarte está perguntando hoje leva em quanto tempo para tentar saída legalizado? Depende, Jaques. Aí você vai ter que conversar com um especialista nosso para ele entender qual a via que é a mais adequada para você e te passar esses prazos médios. Varia muito. Por exemplo, um green card para os Estados Unidos pode variar aí de 8 meses a 1 ano para você estar com ele na mão ou até 3 anos. Tá? Mas uma cidadania italiana, se você já tem os documentos na mão, pode demorar aí em torno de 1 ano e meio, 1 ano. Se você quer um visto temporário, esse visto pode sair em 15 dias. Se você quiser estudar nos Estados Unidos, se você quiser trabalhar nos Estados Unidos de forma temporária. Então, varia muito, varia muito. Essa pergunta ela é muito ampla, por isso que eu te digo que o ideal é você marcar uma consultoria com a gente para destrinchar isso melhor de acordo com o teu perfil. Beleza. Eu acho que, ó, aqui o pessoal comentando aqui, ó, bora galera, fechar com o melhor escritório, que baita presente, legal. E vocês, pessoal, não esqueçam que a gente tem quem já é nosso cliente, quem já é aprovado nosso, quem já é simpatizante aí da Leon Group, não esqueçam.
aproveitem essa ocasião para indicar alguém que vocês acham que faça sentido todo o nosso trabalho e ganharem também dinheiro com a gente, tá? A gente tem um programa Leão Indica que comissiona vocês por cada cliente que vocês indicam que fez contrato com a gente. Agora você imagina, você tá dando um presente de 5 mil para o seu amigo ou para o seu indicado e ainda ganha 1.000 para você. Progressivo, tá? Então você vai... Então é uma situação muito legal de você fazer. Então se você tem alguém para indicar, esse é o momento. Vambora, deixa eu olhar aqui se entrou mais perguntas. Show. Tá, alguém tinha perguntado se eu não me... aqui. O novo João Vitor. Veterinário que trabalha na clínica de pequenos entra como imigração qualificada? Lógico, João. A gente tem muito veterinário aprovado. Muito. Tá? Então, procura a gente, tá? A gente tem um monte de veterinários aprovados dentro do EB1, EB2NW, vistos de habilidades acima da média, extraordinárias, para os Estados Unidos. Então, faz contato aí com a gente, porque veterinário está sim na categoria de profissionais qualificados. Bora, deixa eu olhar aqui. Eu tinha visto uma pergunta. Eu acho que alguém tinha perguntado como que tá o EB3. Pessoal, eu tenho até postado, a gente tem aprovado seguidamente Labor Certifications para EB3, tá? Então, se o EB3 ele é feito de forma ética, de forma correta, ele continua sendo uma boa via, tá? Tivemos agora, toda semana a gente está tendo 2, 3 aprovações de Labor Certification, que é a autorização do Departamento de Trabalho para que aquela empresa contrate um estrangeiro. Isso é 90% de todo o processo de EB3, tá? Hoje, o gargalo ali, a parte mais difícil de se aprovar é a Labor Certification, né? A qualificação da vaga junto ao Departamento de Trabalho norte-americano. Você qualificando a vaga, a tendência é que tudo dê certo. Então, a gente tem aprovado muitas, até houve assim uma aceleração na chegada dessas respostas por parte do Departamento de Trabalho. Então, se você quer fazer um EB3, não perca as esperanças, não. Procure a gente não oferece vaga de emprego para EB3, nós não somos uma agência de emprego, mas se você já tem uma empresa querendo ser sua sponsor, pede para a empresa entrar em contato com a gente, que a gente faz todo o procedimento de Labor Certification e a posterior aplicação do I-140 de EB3 para você. Vamos embora. Deixa eu chegar aqui pro final. Deixa eu descer, Hortência. Meu marido é formado em análise de sistemas. Qual o valor pro EB2? Dani, hoje o nosso EB2 está saindo a R$14.990. Você usando o cupom do Léo sai a R$14.990 para você ter uma ideia do nível de preço que a gente chegou. Você vai fazer o seu caso com uma das maiores empresas do mercado, né? Eu gosto de falar uma das maiores, para não falar a maior, e mais renomada e reconhecida. Com estrutura no mundo, que é diferente de algumas concorrentes aí que são focadas só nos Estados Unidos. A gente consegue te dar todo o apoio, tá? Pagando R$14.990 completo. E aí, outra coisa que eu preciso alertar vocês. Cuidado quando as empresas apresentam para vocês o valor de um EB2, por exemplo. Dentro da Leão Group, esse R$14.990 já engloba tudo que você vai precisar até ter o seu green card em mãos. Então a gente está falando, fora, logicamente, as taxas a serem pagas para o USCIS. A gente está falando de peticionamento, business plan ou professional plan, traduções certificadas, RFE, resposta de RFE caso venha, tá? Mas o que? E qualquer outra situação que venha ser ali necessária dentro do seu caso. Tá? Então, normalmente, algumas empresas têm praticado um valor perto disso aí, mas quando você vai ver, olha, isso não tem a resposta de RFE incluída. Se vier uma RFE no seu caso, você vai gastar mais de 4 a 5 mil dólares. As traduções você tem que fazer por sua conta. Plano de negócio você vai ter que fazer com uma empresa que a gente indica. Na Leão Group, não. A gente tem essa estrutura toda dentro da Leão Group. Só no Rio de Janeiro a gente tem mais de 100 profissionais trabalhando. Tá? Em Washington a gente tem mais quase 20 profissionais trabalhando, Fortaleza, São Paulo,
Lisboa, Emirados Árabes, Dubai. Então a gente, hoje, sem dúvida, somos a empresa de imigração que trabalha para brasileiros com maior estrutura no mundo mundial, sem sombra de dúvidas, tá? Então não perde tempo, porque análise de sistemas é uma área muito bem recebida no mundo inteiro. Eu sempre brinco que se você trabalha na área de TI e fala inglês, você trabalha em qualquer lugar do mundo. TI e engenheiro. Então, tá? Então fique tranquilo, porque é um perfil muito legal, tá? Consultora de recrutamento há 7 anos sem diploma. Dani, não é um problema absoluto, tá? Consultora de recrutamento, se você não tem diploma, como eu falei, muitos países privilegiam a experiência profissional em detrimento ali de um possível diploma sem experiência. Eu sempre falo que eu prefiro um candidato a imigrar que tenha muita experiência numa área e não tenha diploma do que aquele que é recém-formado. Porque ele não consegue, ele só tem o diploma, ele não consegue demonstrar que já tem experiência profissional. Então, o seu caso é um caso a ser analisado, sim, e você pode ter boas possibilidades. Ó, Nicole falando aqui, não, Natália, né? A Natália falando aqui, aqui sem perguntas, apenas notícia boa, entrevistas agendadas para janeiro aqui. Graças a Deus. Que entrevista suada, hein, Natália? Meu Deus do céu. Graças a Deus. Natália, se Deus quiser, janeiro tá com visto a B2NW dela e indo para os Estados Unidos buscar o Green Card. Ó, João Vitor, quais países você acha bom para médico veterinário? Penso nos Estados Unidos, mas gostaria de plano B, C e D. Ô, João, Estados Unidos sempre muito bom. Mercado pet, mercado de animais de estimação super pujante. É o maior mercado do mundo, mercado pet nos Estados Unidos, tá? Seja para aves, para mamíferos, para répteis. Também a parte de cavalo, né? De equinos também muito desenvolvida lá em algumas regiões. Emirados Árabes, muito desenvolvida essa área de cavalos também, tá? E Europa. Então, assim, não vejo um mercado, dentre esses que eu falei, eu acho que um pouquinho mais desenvolvido dos Estados Unidos, mas não deixaria de olhar para os Emirados Árabes também, ô João, pela facilidade migratória e de licenciamento que eles estão dando para os veterinários lá. Faz um contato aí com a gente, que a gente te linka com a Paula, que é a nossa diretora de expansão lá em Dubai, uma das nossas especialistas, que ela conversa contigo sobre a realidade de lá também. Beleza. Vamos ver se tem mais perguntas. Profissional na área de educação com especialização em TAA. Entra na qualificação total, Lu. Não tenha dúvida. Educação é uma das áreas mais demandadas no mundo inteiro, tá? E profissionais qualificados nessa área, ainda mais educação especial, são extremamente demandados na maioria dos lugares do mundo e são, sim, considerados imigração qualificada. Dani perguntando de dólares. Dólares. Aqui a gente está falando sempre de dólares. Ó, a Luciana Tintori tá contribuindo aqui com a Lu. Lu, nos Estados Unidos essa área de TA é muito promissora, mas precisa, além da residência, precisa fazer toda a validação do diploma e o caminho a conquistar com paciência. Exatamente, por isso que eu tenho falado para vocês. Estados Unidos a gente consegue dar todo o apoio para validação, na área de educação não é um processo tão rápido. Então, o que a gente às vezes tem sugerido? Olhem para os Emirados Árabes, pessoal. Lá a certificação ela é mais rápida, muito menos burocrática, ofertas de vagas muito boas, e você pode usar os Emirados Árabes até como uma ponte para você evoluir no teu inglês, né? Nos Emirados Árabes se fala inglês, 90% da população dos Emirados Árabes são de internacionais, imigrantes, expatriados, então a língua oficial é o inglês, mais os locais que falam árabe. Então você vai evoluir no seu inglês enquanto você vai fazendo a tua validação e os teus requisitos para já ir qualificado para os Estados Unidos, licenciado, tá? Então vamos começar a pensar globalmente falando, tá bom, pessoal? Por isso que eu falo que tem que consultar uma empresa como a nossa que tem essa possibilidade de criar essas estratégias globais para vocês.
Se a vontade de vocês é sair do Brasil o quanto antes, a gente consegue ajudar vocês, ainda que a gente crie pontes ali para que vocês cheguem no destino final de vocês o mais bem preparados possíveis para serem bem-sucedidos. Bora. Ó, a Dani falando que quer a Flórida, Jacksonville. Dani, conversa com a nossa equipe que eles vão te orientar direitinho e ver qual é o caminho mais adequado para você. Como eu falei, querer é um bom indicativo, mas às vezes o mundo vai te levar para outro lugar, para outra cidade, para outro estado. Então, um profissional vai poder te dizer isso com a maior assertividade. Bora. Ó, a Luciana falando, Leão é a melhor. Obrigado, Luciana. Muito obrigado mesmo. Nossa cliente, Lua. Vambora. Ó, a Lu Rosaftes falando muito interessante. É isso aí. Eu gosto da nossa live porque os nossos próprios clientes interagem. Nossos clientes já viraram especialistas em imigração. Isso que é o maravilhoso. É sinal de que o nosso trabalho tá replicando. Ó, Natália falando só gratidão, Léo e toda a equipe. Agora chega de Rivotril e bora pegar esse green card. Bora, ó. E vocês estão me devendo um chopp quando sair esse green card, pelo amor de Deus. Social Work já teve caso aprovado? Sim, Luciana, tá? Trabalhadores da área de assistência social, né, como a gente fala no Brasil, também são muito bem-vindos, inclusive, né, para atenderem ali as famílias de imigrantes, né, nas escolas, ali a criança, né, que está chegando num ambiente completamente diferente para ela, tanto nos Estados Unidos quanto nos Emirados Árabes, também é uma área que tem sido muito demandada, tá? Principalmente falantes de outra língua, que não seja a língua local. Então, eu sempre falo que falar inglês para quem vai para os Estados Unidos é essencial, pessoal. Se a gente está falando aqui de imigração qualificada, o inglês, ele é muito importante. Só que o teu diferencial mesmo para que você tenha ótimas oportunidades não vai ser o inglês, vai ser o português. Então, assim, a tua língua do seu país de origem é o que te diferencia quando você vai para o exterior, né? Isso é interessante a gente falar, porque as pessoas às vezes invertem. Eu falo inglês, estou nos Estados Unidos, eu falo inglês, sou diferenciado. Não, todo mundo fala inglês nos Estados Unidos. Você é diferenciado porque você fala português. E você falar português vai te dar acesso a oportunidades que a comunidade local não tem. Vambora. Peraí. Arthur Moraes, doutor, você acha que é vantagem pagar o Premium Processing para a petição do Green Card I-130 para filho de americano solteiro maior de 21 anos? Eu acho que não. Eu acho que não, tá, Arthur? Porque o Premium Processing ele é só ligado ao I-130. Ele não é ligado ao ajuste de status, se você já está nos Estados Unidos, ou a entrevista no consulado. Você, de qualquer jeito, vai ter que esperar a sua Priority Date, segundo o Visa Bulletin, para você ter outra tua entrevista agendada no consulado ou para você poder ajustar o seu status, né, em solo americano. Então você só vai ter a aprovação do 130 mais rápido. Mas um 130 não está demorando tanto para ser aprovado. Você só vai ter a certeza de que o 130 foi aprovado mais rápido, mas vai ficar esperando da mesma forma que quem não aplicou o Premium Processing, tá? Deixa eu... O Rui Matheus, primeiros passos para solicitar o visto de investidor em relação ao valor de investimento. Rui, preciso saber qual o visto de investidor que você está falando, por isso que o ideal é você marcar uma consultoria, entra aí, nossa equipe está de plantão, já agenda uma consultoria com eles, porque aí eles vão analisar que visto que você está falando, qual o teu potencial de investimento, para qual país você quer, e a gente vai te dar a orientação adequada, e aí já falamos de valores, qual o nível de investimento que você vai precisar. Ó, Natália falando chopp e churras, logicamente, né? Como é que a gente vai conversar com o pessoal do sul do Brasil sem falar de churras? Com certeza, gosto muito. Luciana, obrigada, Léo. Obrigado você, Luciana. O Rui, já acabei de responder o Rui, como eu consigo solicitar o visto de investidor. Rui, vai lá e conversa com a nossa equipe, marca uma consultoria o quanto antes. D. Matos, quais as etapas para conseguir o visto O1A? Minha esposa pode abrir uma empresa nos Estados Unidos e me contratar com esse visto? Sim. Não sei qual é o teu primeiro nome, mas é Matos, né? Sobrenome. Matos,
recentemente, por que voltaram a falar muito do O1A? Porque antes não era permitido você ser o sócio de uma empresa que fosse te contratar. Agora eles permitiram. Então isso permite que você abra uma empresa nos Estados Unidos e se auto-patrocine, né? Essa empresa te patrocine para ser o beneficiário do O1A dessa empresa que é a sua. Tá? Então isso tornou o O1A quase um self-petition, quase uma petição para você mesmo. Tá? Então conversa com a gente. Estou oferecendo aqui $2.500 de desconto para fechar o O1 com a gente até o Natal. Vambora, vamos com a gente, que a gente está aprovando o O1 a balde, O1 atrás de O1 aprovado. Doutor, fiz a petição do meu green card, o Arthur Moraes, estando no Brasil. Tenho visto turista válido. Tem alguma forma de, para mim poder ir para o Zé, esperar aí? No caso não é aí, porque no caso agora eu tô na Áustria, né? Mas você pode ir aguardar nos Estados Unidos, tá? Você pode transformar isso num ajuste de status, tá? Mas aí, Arthur, o ideal é que você converse com mais calma com a gente, para que a gente entenda a tua real necessidade. Sinusite tá me matando. A sua real necessidade de estar nos Estados Unidos imediatamente, tá? A partir do momento que você entra nos Estados Unidos ainda sem um visto permanente, quando a sua intenção é estar permanente nos Estados Unidos, você está se expondo de certa forma, tá? A gente precisa saber, você vai ter que trabalhar, e como é que vai ser o seu trabalho, para que você não se exponha e coloque o teu objetivo maior, que é o teu green card, a perder por causa de uma violação imigratória ali, por causa de ansiedade, de ir para os Estados Unidos logo. A gente já viu casos iguais acontecerem, tá? Então, conversa com a nossa equipe, vamos trocar uma ideia para a gente te orientar de forma mais específica nesse teu caso. Léo, a Luciana, traz as informações sobre o visto de turismo para a Copa do Mundo, da FIFA. Será realmente terá vantagem? Sim, Luciana, já está confirmado. Você vai ter uma vantagem de agendamento prioritário desde que você já tenha o ingresso comprado. Você vai ter que mostrar o ingresso por ocasião do agendamento, tá? Porém, não há nenhuma, e por mais que falem por aí, e você sabe que aqui a gente só comenta fatos e estatísticas reais, não há nenhuma indicação de que esses pedidos terão uma análise mais condescendente, tá? Duvido que dentro do governo Trump existe uma análise mais condescendente pelo fato da pessoa ter comprado o ingresso de Copa do Mundo, tá? Até porque isso facilmente seria divulgado e isso se tornaria uma via de entrada para pessoas que tiveram vistos negados anteriormente. Então, antes que aí o brasileiro, que tem que ser estudado pela NASA, compre o ingresso, que tem visto negado, compre o ingresso achando que dessa vez vai ser aprovado, não entre nessa maluquice da internet e de caçadores de clique aí. Não tem nenhuma portaria, nenhuma indicação ou ordem, né, interna das autoridades imigratórias para que a análise de quem já tem o ingresso e esteja aplicando o visto de turista segundo ali o procedimento da FIFA, prioritário da FIFA, consiga aprovação de forma mais fácil. Ó, o Rui perguntando aqui, doutor, eu quero ir 100% legalizado. Eu pretendo abrir uma empresa nos Estados Unidos. No caso, vocês já me deixam apartamento, já me deixam apto, documentado e orientado em relação a isso? Totalmente, Rui. Tá? Conversa com a gente que a gente vai criar um plano de ações para que você vá para os Estados Unidos de forma planejada e legalizada. Tá? Não vale a pena, né? Pelo que você está me falando aqui, você tem aí toda uma questão de querer ir abrir a sua empresa, fazer teu negócio. Não tem porquê hoje você não ir de forma legalizada. Como eu tenho falado, cada vez mais o American Dream, o sonho americano, é para quem tem documento. Não existe American Dream para quem vai de forma atabalhoada, ilegal, não planejada. Vai ser o American Nightmare, que é o pesadelo americano. Bora. Utilizar o Marketplace, ACA, configura Public Charge. Matos, fica ali numa linha muito tênue, tá? Difícil para mim bater o martelo, até porque hoje impera uma subjetividade muito grande no que é considerado public charge
ou não, né, em cargo público. Traduzindo aqui para as pessoas, ele está perguntando se utilizar esse benefício do governo americano configura que a pessoa usou esse benefício de forma indevida, né? Ainda não tendo direito a usar esse benefício. Isso pode prejudicar para um futuro pedido de benefício migratório. Hoje, eu não conseguiria bater... se pudesse te orientar, Matos, eu não usaria. Daniel, desculpa, Daniel, agora que eu vi aqui que você botou. Eu não te aconselharia a usar. Na dúvida, não usa. É o que impera hoje na administração atual. Na dúvida, não se expõe. Na dúvida, como dizia minha avó, não deixe o rabo na porta. Não deixa. Tá? Beleza. Sweet Bolos. RFA dando mais de um ano para a resposta. Tá atrasando mesmo? Sweet Bolos. Eu sempre tenho falado isso. Não existe muito um padrão, tá, para a resposta. Um ano ainda está dentro da normalidade. Não é o desejável, mas ainda é considerado normal. Tá? Temos casos até com uma espera maior. Tudo vai depender. Muita gente o que faz o caso andar rápido ou não? Workload. Tá? É a carga de trabalho que o oficial designado para o teu caso tem na mesa dele. Tem oficiais que são mais rápidos, estão com menos trabalho acumulado. Tem oficiais que são mais demorados, fazem uma análise mais demorada. Então, provavelmente você caiu na mão de um oficial que faz análise mais demorada. Isso não quer dizer que ele negue mais casos porque ele analisa mais demorado, não. Tá? É só perfil de trabalho, realmente. Quanto tempo demora para obter o A1A? Daniel Matos perguntando do início ao final. Depende, Daniel. Se você aplicar no Premium Processing, a gente consegue aprovar o teu 129 em 15 dias, marcar tua entrevista. Eu acho que em 2, 3 meses você tá com o teu visto estampado no passaporte, tá? A gente tem vários casos aí já aprovados em menos de 2 meses. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu acho que é isso, pessoal. Já batemos aqui 1h30 de live já. Eu gosto muito do que eu faço, gosto muito de conversar aqui com vocês. Então o tempo passa voando. Já são 11h40 da noite aqui na Áustria. E a voz já está começando a falhar. Como eu falei, se vai pro frio, sai do frio, vai pra neve, casaco, tira casaco. Afetou um pouco, eu tô com uma sinusite. E tá prejudicando um pouco a minha voz. Estou um pouco afônico, mas deu para conversar com vocês hoje aqui, deu para dar todos os recados que eu precisava dar. Pessoal, a hora é agora. A hora de sair do Brasil agora. Não espere janeiro chegar. E aproveite o presente de Natal que eu estou disponibilizando para vocês. Fala pro teu vizinho, fala pro teu amigo, fala para aquela pessoa que estava tentando fazer o caso com a gente e achava muito caro, não tinha condições. Vem que a gente vai tornar esse sonho possível. Usa aí o cupom do Léo, que eu tenho certeza que ainda em dezembro a gente vai assinar contrato e vamos começar a alinhavar aí o sonho da vida de vocês. Tá bom? Sempre com muita responsabilidade, muita ética e muita dedicação. Beleza? Então, acho que é isso. Esgotei as perguntas. Pessoal, muito boa noite para vocês. Ótimo final de semana. Sextou. Vamos dar uma relaxada agora, vamos dar uma descansada para que a gente possa organizar a nossa mente e sobreviver a esse ano catastrófico que o Brasil prepara para a gente em 2026. Valeu, pessoal. Fico por aqui. Grande abraço. Vamos nos falando. Mandem mensagem no meu direct aí, que vai ser um prazer conversar com vocês. Fiquem com Deus. Abraço.